O 631, o 3 e o 1 era o quê? Pois é, eu ia falar dos três, eu agora não estava lembrando que era o 3 1. Salvo engano, era 3 de desenvolvimento e 1 de administração do negócio, algo assim. Eu sinceramente não me lembro o que era o 3 e 1 mais. Mas o 6 era venda, cara. O 6 era assim. Era para vender, isso que mais matou a gente na época, sabe? O 3 e 1 eu ninguém lembra. Muito bom. Aces, quinto andar. O papo de hoje vai ser com o Luiz Felipe, CEO da Evo e entre os íntimos, irmão mais novo do Francisco. Irmão muito mais novo do Francisco. O Luiz Felipe ele tem uma experiência muito bacana à frente da Evo, ao desenvolver a Evo, e é uma história que eu quis trazer porque ela tem algumas características muito distintas. A primeira delas, a Evo nasce como uma fábrica de software e vira uma startup, uma das principais startups hoje no nosso estado do Espírito Santo. O que mostra que é possível se transformar desde que você permita se desconstruir e aprender coisas novas. A empresa que ele era quando ele nasceu e a empresa que ele é hoje são empresas completamente diferentes. A segunda coisa é que, como uma startup que está despontando, tem vários ensinamentos com relação a crescimento que o Luiz Felipe pode trazer. Eles aprenderam a como construir uma máquina de venda, tiveram que aprender como lidar com as dores do crescimento, e ele traz muito desse conhecimento, dessa experiência para o episódio de hoje. E a última coisa é meio que um papo de compadres, porque a Evo trabalha na mesma área que a Aces, que é a área de inovação. Eles desenvolveram um software de gestão da inovação, eles têm a visão deles sobre como a inovação funciona, mas a gente conseguiu bater um papo muito bacana com relação a como que as empresas podem investir em inovação, e ele compartilhou alguns aprendizados dele com a gente. Então esse episódio é muito rico, ficou muito bacana, espero que vocês curtam. Um abraço! O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast. Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Aces Inovação e estou aqui novamente, humildemente, fazendo essa abertura, tentando trazer para vocês um conteúdo de qualidade e um conteúdo que fale sobre inovação na prática. Hoje, meu convidado é o Luiz Felipe, diretor e fundador da Evo Innovate. Tudo bom, Luiz? Fala, Denis, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Luiz Felipe, você gosta que te chame de Felipe, de Luiz Felipe? Como é que eu te trato daqui pra frente? Tanto faz, mas geralmente me chamam de Luiz no trabalho. Todo mundo que vai te conhecer pelo podcast vai te chamar desse jeito. Luiz, então, Luiz. Show. Luiz, explica pra gente um pouco o que é a Evo hoje, enquanto empresa. A Evo é uma startup de tecnologia. A gente tem um software para ajudar as empresas, geralmente empresas com mais de 100 ou 200 funcionários, e aí vai até empresas de milhares de funcionários, dezenas de milhares de funcionários, a gerenciarem a inovação, né? Gerenciarem as iniciativas de inovação. É algo como, provavelmente, nenhuma empresa hoje, especialmente num porte desse, pode fazer gestão financeira ou contábil sem ter um sistema, né? Então, a gente entende que, da mesma forma, se você quiser ter inovação sistêmica, de fato, inovação que traz resultados consistentemente, é importante ter um sistema para gerenciar a inovação. A nossa empresa tem um software voltado para isso e várias empresas pelo Brasil que utilizam. O software que faz a gestão de inovação, então, ele facilita, na verdade, o processo de gestão para equipes que já têm N problemas de comunicação, uma vez que uma empresa com mais de 100 funcionários já começa a ter alguns gargalos de comunicação, né? Como que isso atinge especificamente o setor de inovação, Luiz? Bom, a parte de comunicação, a gente fala de empresas com mais de 100 colaboradores, em geral até a gente já tem clientes com menos de 100 colaboradores, mas é muito porque
Uma empresa fazer uma gestão de inovação mais focada, né, ela precisa ter uma equipe para isso. E é muito raro você ter empresas menores do que esse tamanho, tendo já equipes focadas em gestão de inovação. Realmente isso também acontece, né? Quando uma empresa tem mais de 100, 200, 1.000, 5.000 colaboradores, a comunicação começa a pegar muito, né? E aí ela perde uma coisa que vem com o DNA da empresa que foi fundada, né? Uma empresa que foi fundada, ela geralmente está criando algo diferente, algo novo. Então, como ela é pequena, o fundador conhece e tem acesso a todo mundo da empresa. Se alguém tem uma ideia diferente, ele chega e puxa o fundador ali e conversa com ele. É muito mais fácil esse fluxo de comunicação. Agora, conforme a empresa vai aumentando de tamanho, tendo mais colaboradores, essa conversa já começa a ficar mais difícil. Tem vários níveis hierárquicos. E aí, ter um software para ajudar essa comunicação, para ajudar um colaborador lá da linha de frente a dar uma ideia que pode trazer um retorno grande para a organização, sem uma ferramenta, sem uma plataforma, fica mais difícil. Além disso, pensar que a inovação, a gente fala muito que inovação tem que estar em toda a organização, né? Ela não é feita por uma área, ela é feita por todo mundo. Então, para você descentralizar a inovação, seja de qualquer forma, seja uma ideia, uma exploração do mercado de startups para conhecer qual startup que pode te ajudar a inovar, seja para executar projetos de inovação. Então, quanto mais você puder descentralizar isso, melhor. Agora, é muito mais difícil. Imagina um departamento jurídico de uma grande empresa, esses caras inovarem, né? Sem ter um software que ajude ele a encontrar uma startup, executar os projetos, fazer seus experimentos dentro de um sistema, muito mais difícil. Por conta disso, um software tende a ajudar muitas empresas que querem inovar a escalarem seus resultados. Bacana. Mas isso a Evo hoje, né? Tipo, a Evo, ela já tem um tempinho de estrada. Quantos anos tem a empresa? A Evo está fazendo 14 anos em janeiro de 2021. Foi fundada em 2007. Só que eu gosto de falar que a gente teve duas fundações, né? A gente teve a primeira fundação, que foi quando a gente realmente se fundou, né? Criou o CNPJ, que foi lá em janeiro de 2007. Só que a gente foi fundado como uma fábrica de software, né? A gente era uma empresa que desenvolvia sistemas para indústrias, para clientes de fora, né? E aí, em 2016, 2017, ali, a gente passou por uma transição muito importante de estratégia, tá? Naquela época, a gente percebeu que alguns softwares nossos, alguns projetos que a gente tinha desenvolvido, tinham apelo de mercado. Então, a gente tinha dois softwares na época que eram mais interessantes, né? Um para a área industrial e outro para a área de inovação, né? E a gente decidiu apostar nesses como produtos nossos, né? Que nos desenvolvesse e vendesse para vários clientes, ao invés daquele modelo que a gente é contratado para um cliente específico e desenvolve algo específico para ele. Daquela época para cá, de 2016, 2017 para cá, quase uma nova empresa. O modelo mudou completamente. A gente tem 14 anos, mas tem também aí está fazendo uns 4 anos agora em 2021, desde a nossa última fundação. Dá para pensar no produto de inovação de vocês quase como um spin-off vinda da própria inovação da fábrica de software, né? Porque nasce a partir de uma necessidade de cliente que vocês desenvolvem para um cliente específico, mas depois vocês entendem que tem uma demanda de mercado. É um próprio processo de inovação, né? Exato, Denis. É uma parte que nos ajudou muito. Os dois produtos que a gente criou, né? A gente não pensou em algo, desenvolveu e aí levou para o mercado. A gente já partiu de demandas que existiam no mercado. Clientes que tinham pedido para nós aquele desenvolvimento, né? Então, eram sistemas que a gente já sabia que o mercado demandava. E esses sistemas já estavam, nos dois casos, né? Já estavam em mais de um cliente. A gente já tinha desenvolvido ele para mais de um cliente. Na segunda vez, a gente usou muita base do primeiro para desenvolver. Já era uma coisa que existia pelo menos 2 empresas interessadas. Então, a gente percebeu, poxa, esse é um caminho legal. No caso da parte do sistema industrial, que hoje até já é uma outra empresa, né? A gente, no início de 2020, a gente fez uma cisão da Evo em 2 empresas. Então, hoje existe a Evo, que cuida do sistema de gestão de inovação, que hoje é o meu foco principal, e tem a empresa Industrial, que é um sistema para gestão industrial, né, que está com um dos nossos sócios, que é o Rodrigo Dalmoro, um dos fundadores da empresa. Então, o Rodrigo conduz a empresa Industrial e eu conduzo a empresa AEVO. Mas é isso mesmo, sabe? Esse fato da gente já ter começado em cima de uma demanda, sem dúvida, nos ajudou muito, né, a diminuir risco do processo. Também que nasceu com case, né? Lançamos o produto e já tinha clientes que usavam aquilo, a gente já tinha experiência. No caso da AEVO, do AEVO Innovate, né, a gente desenvolveu com base, a gente já tinha ele na Veracel e na Eldorado, que são empresas de celulose.
Ambas tinham programas de ideias, a gente começou só com uma plataforma de programa de ideias, né? E ambas já usavam, já tinham bons resultados, já tinham boas práticas, a gente já entendia mais ou menos como aquilo funcionava, como aquilo gerava valor. E, obviamente, imagina isso lá em 2016, a inovação, se hoje é crescendo pra caramba, né? Naquela época estava num crescimento legal, já começava a ver cada vez mais se falando de inovação, surgindo um monte de coisas relacionadas, né? Então, por ter clientes que já tinham um bom resultado, numa área interessante, que estava crescendo bastante, falou, pô, vamos entrar nessa aí e mudar um pouco a nossa trajetória, nosso jeito de trabalhar. Bacana. Eu quero pegar um pouco agora desse aprendizado dos últimos 4 anos, porque essas duas empresas diferentes aí dessa timeline que a gente está construindo, elas são muito diferentes operacionalmente, porque você sai de uma empresa de prestação de serviço direta para uma empresa de produto. Imagino que a gestão do roadmap, escolher funcionalidades agora é uma coisa muito mais estratégica, uma vez que você não pode ficar desenvolvendo mais sobre encomenda, porque, enfim, entra ou não no produto. E vocês começam a ter que montar uma máquina de vendas e fazer um processo comercial, imagino que bem diferente do que vocês faziam antes enquanto fábrica, né? Então eu queria entender primeiro, na sua visão, hoje olhando para trás, assim, cara, a diferença de fazer software sobre encomenda e a diferença de ter um produto. O que mudou radicalmente, assim, para vocês? Cara, é outro bicho. É muito diferente. É muito diferente. Muda tudo na empresa. Muda a cultura da empresa. Muda as pessoas, muda a diversidade. Então, a gente nasceu, como você falou aí, fazendo fábrica, fazendo software sobre encomenda, né? Até na nossa fundação tem a participação muito forte da TimeNow, né? A empresa do Francisco e do Sérgio, que também são sócios fundadores. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Francisco Carvalho, ele já foi entrevistado aqui, a Flavi vai deixar o programa aqui embaixo nos comentários, porque eu nunca lembro os programas de cabeça, mas o Francisco já deu uma entrevista aqui, inclusive contando a história da TimeNow, ele citou a Evo na época, né? E isso foi transformador, inclusive, para ele, né? Essa transformação dos últimos anos impactou muito na visão dele sobre inovação e tecnologia. Mas desculpa te cortar se eu não fizesse gancho. Minha produtora ditadora corta minha cabeça. Então, tranquilo. Continua aí, Felipe. TimeNow, para quem não conhece, é uma empresa de engenharia, né? Ela presta serviços de engenharia para grandes indústrias. E aí o Francisco Carvalho é meu irmão. A gente tem uma diferença de idade relevante. Eu estava me formando em 2006 ali e ele já tinha TimeNow há mais de 10 anos. Tem até uma polêmica aí de onde surgiu essa ideia, né, de montar a empresa de tecnologia, mas a gente conversou e decidiu criar junto uma empresa de tecnologia, né? Foi incubado dentro da TimeNow e a gente foi muito para a linha de serviço. A gente fazia um trabalho que, sob várias óticas, parecia muito com a TimeNow, né? Vendia projetos. A TimeNow até que tem contratos mais, não necessariamente projetos só, né? Às vezes pegam contratos de longo prazo. A gente estava sempre vivendo por projetos, né? Parecia pelo aspecto de gestão de projeto, você diz, né? No final das contas, assim, a forma de comercialização e gestão, né? Parecia, a forma também de você olhar o resultado da empresa é muito parecida. A empresa de serviço é uma geradora de caixa, né? Ela tem que gerar resultado sempre, né? Tem que gerar lucro, tem que ser uma empresa lucrativa, né? A forma como a gente faz proposta é muito parecida. Nosso custo é muito relacionado à mão de obra da nossa equipe trabalhando, então a gente vende ganhando uma margem em cima do projeto, né, em cima disso. Tem muita semelhança, né? Pensando especificamente na fábrica, né, e aí falando de equipe, poxa, a equipe é basicamente uma equipe formada por desenvolvedores. E aí quem fazia parte comercial era muito mais eu e o Rodrigo, nós dois éramos sócios fundadores ali, depois o Fernando também como sócio. E aí a gente fazia essa parte comercial e a gente gerenciava os projetos também. E nosso time era basicamente composto por desenvolvedores. Tinha uma área administrativa, todo mundo precisa ter, né? Tinha uma pessoa que cuidava da administração. Mas basicamente era isso. Então, assim, a cultura era muito focada ali em time de desenvolvimento, projetos. A gente vem trabalhando com isso, uma empresa, inclusive, pouco diversa, né? Tinha muitos homens na empresa, a área de computação, cursos de computação geralmente tem prevalência grande de masculina, né? Tinha pouca diversidade, eu diria assim. E aí a gente passa, em 2016, a virar uma empresa de produto. Depende agora de fazer marketing, a gente tem que aparecer para o mercado, o mesmo produto tem que aparecer para todo mundo no Brasil, todo mundo tem que conhecer, o cara pensou em gestão de inovação, tem que conhecer a gente, precisamos de marketing. A gente descobriu rapidinho que marketing não se vende sozinho, né? Pode ser o melhor produto do mundo, ele não vai se vender sozinho. A gente tem um ticket que não é tão barato assim, né, para o cliente, então é uma venda corporativa, precisa ter um vendedor, então tirar um time de vendas. Depois que o cliente adquire e usa, a gente é no modelo SaaS, né, o Software as a Service.
e basicamente a empresa paga enquanto ela está usando aquele software. Precisa ter um time de sucesso do cliente para garantir que o cliente tenha sucesso, que tenha resultado no que ele está fazendo. Começou a ter várias áreas diferentes na empresa, e aí a empresa começou a ficar muito mais diversa. A gente tem uma área de pessoas também, a prevalência masculina já não é mais uma realidade, a gente tem um monte de mulheres no time, líderes mulheres, inclusive. Quantas pessoas tem hoje, Luiz? A gente está num cenário de crescimento agora, né? A gente está com mais de... A última vez que eu tinha visto, está com 52 pessoas. Estou falando da última vez porque a gente está com vários processos abertos, seletivos, porque a gente recebeu um aporte em setembro, mas por volta de 50 e poucas pessoas atualmente. Uhum. E é isso, assim, um time muito diverso, a cultura fica muito mais gostoso de trabalhar, para ser bem sincero, assim, sabe? É outra realidade. E um cenário de crescimento, né? Então, ano a ano crescendo base de clientes, hoje a gente tem perto de 200 mil usuários cadastrados no software. É gente pra caramba, né? E crescendo pra caramba. É outra empresa, Denis, outra empresa. Como você decide qual funcionalidade entra e qual sai, velho? Cara, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Eu converso de vez em quando com outras empresas no mesmo modelo, e especialmente aquelas que vendem para o mercado corporativo, né, o mercado vendas enterprise, assim, tem uma grande dificuldade em segurar o produto. É muito comum que empresas desse mercado tenham várias versões do mesmo produto, que é uma situação indesejada, assim. Você não quer ter isso, né? Você tem um trabalho enorme. É o inferno da manutenção, né? Você ficar controlando versões específicas para... É infernal, infernal. Então, isso foi uma decisão que a gente tomou lá atrás. A gente decidiu, nós vamos ter um produto só. Né? Na linguagem de desenvolvimento, a gente não vai ter várias branches que são produtivas. A gente tem uma versão principal mestre, uma master, e o nosso produto é um só. Todos os clientes que usam a Evo Innovate rodam o mesmo código, né, o mesmo produto, e rodam na mesma nuvem, inclusive, da Microsoft. Para decidir, hoje a gente tem uma área de produto na empresa, que é o Flávio Marques, cara brilhante, entrou como estagiário, a gente tem essa cultura na Evo, né, de trazer as pessoas formando ainda, né, contratar as pessoas por capacidade, né, os melhores caras, e formá-los dentro da empresa. Né. O Flávio, um desses casos, o cara brilhante está com a gente, ele é o head de produto, mas ele não decide sozinho. Tá? Como é que funciona isso? A gente tem uma área de sucesso do cliente que está cuidando da nossa base de clientes atual. A gente tem uma área de vendas, né, que cuida de futuros clientes. E a gente tem uma área de tecnologia que desenvolve. O Flávio, ele faz, como head de produto, ele faz o alinhamento entre essas áreas. Então, mensalmente, a gente tem uma reunião de roadmap que decide isso. Mas antes de chegar nessa reunião, o Flávio, que é nosso head de produto, já alinhou com todas essas áreas e ele já fez uma pré-priorização com elas. Todos entram nessa reunião e aí a gente faz uma conversa ali para entender o que a gente vai fazer. É muito focado no que os clientes estão querendo, no que os leads estão pedindo para comprar, e na área de tecnologia, porque tecnologia envolve, por exemplo, a gente está entrando na LGPD agora, né? Então, a tecnologia quer trabalhar isso, é muito importante. Questões de segurança, questões de automação de processo, mas é uma briga boa essa reunião, tá? É uma reunião difícil de pegar, não decidir isso. Achar essa interseção entre o que a galera de fora está pedindo, o que a galera de dentro está pedindo de melhoria. E isso, às vezes, é o tipo de esforço oculto que você não vai ver na outra operação, né? Porque, via de regra, esse processo de decisão é o que o cliente pediu, você faz porque ele está pagando por funcionalidade. Mas se o produto é seu, amigo, essa decisão... E, às vezes, uma funcionalidade que é solicitada, tecnicamente falando, às vezes é um desafio grande pra caramba, mas isso, às vezes, não é tão claro para quem está comprando o produto, né? Só para complementar isso, tem um outro lado também. Isso que eu falei é aquilo que vem do mercado. Super importante, que é a nossa principal prioridade. Mas tem a nossa estratégia também. Se você também só vai pelo que eles querem, você acaba se aprofundando naquilo que você já faz e só. Só que de vez em quando a gente quer olhar para o lado, né? A gente quer criar coisas novas que nenhum cliente vai pedir, porque a gente nasceu como programa de ideias. O nosso software é só um programa de ideias. Se a gente for ouvir só o que o cliente pede, e só o que novos leads, né, aqueles caras que ainda estão no nosso processo comercial pedem, a gente vai só se aprofundar em programa de ideias. Só que a gente percebeu que o mercado também fazia sentido a gente olhar para o relacionamento com startups. Isso foi uma decisão estratégica nossa. A gente tem que balancear isso tudo, né? Estratégia e que os clientes e leads estão pedindo. Teve uma época que eu trabalhava ali, hoje a Aces fica ali na Reta da Penha, mas antes disso eu ficava ali na Rua das Palmeiras, que é uma rua próxima à Reta da Penha, na época que vocês também estavam no escritório, num prédio comercial ali na Rua das Palmeiras. E a gente ia almoçar, a gente não se conhecia ainda, isso era, eu acho que 2018, se eu não me engano. A gente não se conhecia ainda, e eu vi a galera indo almoçar com a camisa que vocês tinham feito, que é... Se o Bill Gates usasse a Evo Innovate, eu não lembro. Você lembra dessa camisa que vocês fizeram? Falando na Microsoft? Lembro.
Essa camisa é uma história legal. O Tênis falou que está escrito nela, ela foi uma campanha do Innovation que a gente criou lá dentro. Então a gente decidiu criar umas camisas com frases diferentes, a gente criou uma campanha no nosso software que a gente usa, né, de ideias. A gente pediu ideias às pessoas, cara, o que a gente pode fazer numa camisa diferente aqui para o pessoal, para chamar a atenção. E aí teve um rapaz que deu uma ideia assim, se o Bill Gates conhecesse a Evo, a Microsoft teria inventado o iPhone. E realmente era um negócio que a gente ia para evento com a camisa, todo mundo olhava para a gente e olhava e ria, então era um negócio que chamava muita atenção. A camisa chamava muita atenção mesmo. Entra uma questão de, beleza, eu tinha uma venda muito focada no corpo a corpo, tinha contrato de valor agregado mais alto por projeto. Só que agora a gente está falando de uma máquina de vendas, né, cara? E antes da gente entrar para discutir de inovação, eu queria entender que nesses 4 anos, eu não estou acompanhando os 4 anos, conheço a Evo, acho que 2018 para cá, 2019, por intermédio do Francisco, eu conheci internamente, aí eu conheci realmente em detalhes, a gente começou a conversar. Mas vocês estão no esforço de aumentar a base de usuários, investindo em marketing. E eu queria entender quais são os aprendizados, assim, cara, porque, óbvio, muita gente que ouve aqui o programa ou quer trazer estratégias de marketing mais modernas para sua empresa, ou é uma startup querendo entender como comercializar o seu produto. Quais foram os principais aprendizados nessa área? Muitos aprendizados. Eu acho que, em primeiro lugar, para mim, é a diferença que as pessoas fazem para o negócio. Logo que eu formei, a gente abriu a Evo, eu tinha trabalhado pouco tempo, até menos do que um ano. A gente estava trabalhando numa empresa, eu e o Rodrigo, né, que é sócio comigo, e aí a gente logo formou a Evo. Eu era muito inexperiente no começo, né, e a gente tem aquela ideia, né, você sai da faculdade com um gás danado, você acha que é o melhor cara do mundo, né, que você vai fazer tudo e tal, e tá todo mundo errado. E o tempo foi fazendo a gente ver que não faz diferença você ter gente muito boa com você, em vários sentidos, sabe? Eu acho que na nossa trajetória, a gente teve ajuda de fora de muita gente, desde o Francisco e Sérgio, que são fundadores com a gente, né, mas que já tinham uma experiência de negócio, caras que já tinham uma empresa de sucesso e que ajudaram muito a gente com estratégia, forma de gestão, fazer propostas, se posicionar na frente do cliente, então muito disso. Mas no meio do caminho foram assim, várias pessoas de fora que foram nos ajudando demais, né? Então, inclusive na hora de montar a máquina de vendas, teve uma ajuda muito grande do Cristiano Herges, que foi diretor da Resultados Digitais. Esse cara basicamente ensinou a gente a contratar vendedores, ensinou a gente a montar a primeira máquina, ensinou pra gente o que era prospecção. Então, às vezes, um cara que vem de fora, que já fez, acho que é melhor o cara que já fez do que o cara que estudou só, né? Que já bateu cabeça, que já errou. Esse cara, ele vai te passar, sabe, ouro. Depois disso, até para citar um outro nome, esse Fernando Pacheco, que foi CEO da Sambatec, até foi indicado pelo Cris, nos Resultados Digitais. O cara que nos ajudou demais na área de RH, na parte de pessoas, mas também na área de marketing. É um cara que tem muita experiência, vai trazendo e vai te trazendo coisas que você fala, cara, nunca tinha pensado nisso, né? Simplesmente porque ele traz uma realidade grande ali que ele já tinha no mercado. Mas não só as pessoas de fora, sabe? E lá na Evo, eu estava falando mais cedo aí, a gente tem muito essa visão de trazer pessoas com alta capacidade. De fato, nosso processo seletivo, inclusive herança do Cris, os caras batalham muito para entrar lá. É impressionante, cara. São várias etapas, eles têm que fazer desafio. Ontem eu estava na sede, estava rolando uma etapa de um processo para a parte de pré-vendas. Tinha uma galera apresentando o desafio final. Cara, eu já falei 1000 vezes, eu tenho certeza absoluta que eu não entraria na Evo hoje, porque cara, muito difícil. Bicho, a galera é top, eles chegam nos desafios. Você olha para você lá atrás, né? Cara, eu não entraria. Então, assim, a gente eleva muito essa barra e entra uma galera fantástica, assim, no time, tá? Então, essa galera faz muita diferença. A gente tem hoje, por exemplo, o caso do Alexandre Pagumbi, que entrou como estagiário conosco em 2017, hoje ele é diretor da Evo, diretor de marketing e vendas. Desde que ele entrou como estagiário, ele é um cara genial, sabe? Desde o processo seletivo, ele mandou bem demais, assim, sabe? Foi crescendo e hoje é um diretor estatutário da empresa. Para mim, hoje, pessoas faz mais a diferença do que estratégia. Você ter cara fera do seu lado, eles vão dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, eu acho que essa é um grande aprendizado para mim. Por outro lado, também, eu falei aqui que é mais importante que estratégia, na minha visão, mas eu acho que a estratégia também é um ponto muito importante. A gente traz muito isso da visão da Time Now, a gente trabalha da Time Now, né, de sempre definir uma estratégia. A estratégia dá um norte que eu acho que faz a diferença, sabe? Se você, até o rito de você parar e você pensar no negócio, definir metas para atingir uma visão que você tem de futuro,
analisar o que aconteceu, pensar o que você precisa fazer dali para frente, e depois ter ritos ali, sei lá, mensais. Hoje na EU a gente faz mensal, hoje a gente usa o OKR na EU, né? A gente faz reuniões mensais com todos os líderes, às vezes envolvendo mais gente do time, para ver, cara, onde nós estamos indo, o que está dando certo, o que não está. Cara, isso é uma coisa que ajuda demais a empresa a seguir o caminho. Acho que esses dois, assim, são bons aprendizados que a gente teve nesse período. Vou falar um terceiro, só que você falou de máquina de vendas aí, né? Cara, esse, para mim, também fez muita diferença, que é o olhar de produto, por melhor que seja, ele não vai se vender sozinho. Então, às vezes a gente cria um produto e a gente fica tão apaixonado por ele, e eu caio nisso toda hora, cara. A gente lançou um último módulo agora na época que eu sou apaixonado, que é a parte de portfólio de projetos. Cara, é fantástico. É muito fluido, trabalha muito bem. Mas hoje eu já sei, cara, não adianta. A gente vai ter que fazer esforço de venda, tem que fazer marketing, tem que correr atrás, tem que vender, tem que conversar com clientes, tem que pegar feedback. Você acha a coisa mais perfeita no mundo, espera ter a primeira reunião para você mostrar para o cliente. Cara, as dores dele, ele vai te pedir coisas que você não imaginava, a realidade dele é um pouquinho diferente. O ideal, inclusive, é até antes de você construir coisas novas, já ir para o cliente o mais cedo possível. A gente tem uma frase na EU, copiada do Reid Hoffman, que é a seguinte: quando você lançou o seu produto, você não tinha nem um pouquinho de vergonha, você provavelmente lançou tarde demais. Mas a máquina de vendas, voltando, né? A gente aprendeu isso num evento da Resultados Digitais, cara. A gente foi lá no Sul, fui eu e o Francisco. A gente foi num RD Summit, que é um eventaço, cara. Um evento de marketing, assim, um oásis do marketing. Um lugar lindo, cheio de gente. Na época tinha 8 mil pessoas lá, acho que hoje tem mais ainda. E a gente viu uma palestra de um cara chamado Edson Rigonati, o cara que está à frente da Astela Investimentos, no fundo de Venture Capital. E ele colocou um número até. Cara, ele é todo cheio de números e tal, mas ele traz as coisas bem legais, assim. Ele falou, cara, 631. Para cada 10 pessoas no seu time, 6 tem que estar vendendo para você. Ou em marketing, ou em vendas, algo assim. Então, 631. Cara, você precisa ter uma máquina de vendas, isso precisa gerar demanda previsível para você, você precisa estar fazendo trabalho de maneira consistente. Senão, seu negócio não vai decolar. A gente voltou daquilo. Eu lembro até hoje, a gente saiu do RD Summit, eu e o Francisco sentamos e começamos a conversar, falar, cara, vamos montar nossa primeira máquina de venda. Até então, só eu fazia vendas na EU. Né? Tinha alguns clientes já do Innovate, mas queria escalar isso muito mais, né? Aí o Francisco foi buscar o Cristiano e tal, a gente montou a primeira máquina, contratamos as primeiras pessoas, contratamos até uma vendedora, Tatina, que hoje é nossa head de vendas, ela era da Gerdau, a gente trouxe um vendedor experiente, mas não na área de software, mas, pô, uma pessoa que sabia negociar e tudo. Cara, sem dúvida, uma das melhores decisões que a gente já tomou. O 631, o 3 e o 1 era o quê? Pois é, eu ia falar dos 3, eu agora não estava lembrando o que era o 3 e 1. Salvo engano, era 3 de desenvolvimento e 1 de administração do negócio, algo assim. Eu, sinceramente, eu não me lembro o que era o 3 e 1, mas o 6 era venda, cara. O 6 era assim, era para vender. Isso que mais marcou a gente na época, sabe? O 3 e 1 eu nem lembro. Muito bom. Luiz, entendendo o que é a Evo e como é que vocês chegaram até aqui, agora eu queria conversar um pouco com você sobre a experiência que vocês estão acumulando junto aos clientes, porque vocês devem conhecer bastante cases legais das iniciativas de inovação das pessoas que usam o software de vocês para poder fazer a gestão de inovação. É óbvio, né? A Evo ela não é uma empresa de consultoria, vocês são uma empresa de software. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas assim, só que a venda de vocês, o relacionamento é meio consultivo, né? Porque não dá para esperar que toda empresa que vai contratar já esteja num nível de maturidade e aculturação que entenda tudo, que já esteja num nível de maturidade bacana. Então vocês acabam fazendo uma venda consultiva e vocês têm que se especializar em inovação também. Como tem sido a experiência? E eu queria entender de você alguns cases bacanas assim, de programas de ideia e de estratégia de inovação, obviamente que você possa compartilhar, né? Claro. Bom, isso que você falou faz todo sentido. Nós somos, sim, uma empresa de software, mas a gente vende resultado em inovação. A empresa que está comprando o nosso software, que quer usar, ela não quer um software, ela quer ter um programa, ela quer inovar na empresa, ela quer criar a cultura de inovação. Então, a venda é totalmente consultiva. O cara não está comprando um Excel, assim, já sabe o que faz, sabe que precisa daquela planilha, ele vai lá e só faz um pedido, de forma alguma. Ele está comparando com outras coisas, a gente compete com consultoria, tá? Entre, às vezes, contratar uma consultoria, um software, ou os dois, é muito comum, a gente tem parceiros também que a gente faz trabalho juntos, mas é meio que o mesmo budget, muitas vezes, assim, tá? Ele está querendo resultado com inovação. A gente tem que mostrar que a gente consegue ajudá-lo com isso. E acaba que, no final das contas, hoje está no Brasil todo, com diversas empresas de tamanhos bem diferentes também, né? Mas tem desde a MRV, o Ambev, Nestlé.
empresas desse porte, né, até empresas bem menores, né, acaba conhecendo a realidade de muitas empresas diferentes. Essa é uma vantagem do time de sucesso do cliente. Como a gente tem esse time para acompanhar, esse time é o time mais justo que existe, o mais honesto que existe, cara. É o famoso ganha-ganha. Ele existe para ajudar o cliente a ter resultado, e quando o cliente tem resultado, a gente tem resultado. Então, é todo mundo feliz, todo mundo é o ganha-ganha. E esse time de sucesso começa a fazer interface um monte de empresas top do Brasil, de diversos tamanhos, que estão inovando, que estão testando coisas diferentes. Então, a gente aprende muitas realidades. A gente vê o que dá certo e o que não dá tão certo assim em diversas realidades diferentes, sabe? Então, acho que isso vai alimentando a nossa experiência sobre isso. Chegou um ponto, Denis, eu vejo hoje assim, a Evo como uma das mais tem experiência em programas de ideias no Brasil, sem dúvida nenhuma, comparando com consultorias, porque a gente vive muita realidade diferente, né? E hoje a gente está pegando esse caminho também em relacionamento com startups, em projetos de inovação. Bom, alguns cases assim que a gente pode falar, tem um que eu acho muito legal, que é de uma empresa do Ceará, que chama Aeres. Recentemente ela fez um IPO. Essa empresa é fantástica, cara. São cerca de 5 mil colaboradores. E eles fabricam aquelas pás eólicas, sabe? De pá que gira ali em cima, eles fabricam. Então, eles fabricam para GE, fabricam para grandes empresas que produzem a turbina e tudo mais. Cara, eles têm um programa, assim, é realmente fantástico o nível deles. E como que eles chegaram lá? Eles têm um programa de ideias que envolve todos os colaboradores. Todos os colaboradores estão envolvidos. E a gente está falando de colaboradores que estão ali no processo de fabricação da pá. São pessoas de nível simples, tá? Mas num processo que é muito novo. Quantas empresas de fabricação de pá eólica você conhece? Não existe, né? Tem a Aeres. Quem faz pá eólica hoje está na Europa, está em outros mercados, né? Só que o vento na Europa é muito diferente do vento no Brasil. Então, os caras têm até aerodinâmica da pá, então eles estão desenvolvendo muita tecnologia ali dentro, tá? Só um parênteses, cara. O vento é diferente aqui na Europa, aí você vê o quão complexo é o mundo, né, cara? Você fala assim, o que você faz? Eu faço pá. Mas, porra, dependendo de onde essa pá vai girar, você tem que ter um design todo diferente, e é o tipo de complexidade que, para quem tá fora, porra, é totalmente oculto, né? Totalmente oculto. Eu nunca falaria essa frase se eu não conhecesse a Aeres. Eu falei porque eles me falaram isso. Cara, o vento é diferente, o vento é mais forte. Então, assim, a pá tem que ser de um jeito um pouco diferente para aproveitar isso, né? Se for a mesma, tem diferença. E aí, cara, a equipe lá, são galpões enormes. Uma pá dessa tem 50, 70 metros de comprimento, né? Imagina, são galpões lá. Cara, eles têm células dentro de cada galpão desse, uma ilhazinha ali dentro, para as pessoas que estão envolvidas em inovação poderem chegar lá. Imagina, um colaborador que não tem, esse cara não tem um computador. Ele vai entrar com uma ideia pelo celular ou algo assim, mas o cara tem dúvida e tal. Ele chega ali naquela área e a pessoa já pode ajudá-lo ali a tirar uma ideia. Eles colocam estagiários como multiplicadores dentro do processo para destravar isso, tá? Porque qual a grande questão no programa de ideias, né? É muito comum que o colaborador pense que aquilo não é para ele, sabe? Ele vê a palavra inovação, isso aqui não é para mim. Inovação é negócio, sei lá que bicho é esse, né? Então, eles criam uma forma de estar muito próximo do cara e mostrar para ele que aquilo ali também é para ele, que a gente quer ouvir o que ele está fazendo, porque, no final das contas, esses caras são os que mais conhecem o processo de fabricação do cara. Eles sabem onde está o problema, eles sabem onde que demora mais tempo, eles sabem onde que poderia ser melhorado. Entendeu? Então, esses caras são os que fazem isso. Então, tem um trabalho muito forte ali, né, de aproximação, um trabalho muito grande de reconhecimento. Acho que para motivar esses caras, se você motivar a empresa toda, você tem que reconhecer muito bem. Tem o sistema, obviamente, né, que ajuda. Eles transformam muita coisa para o mundo físico. Então, conforme o cara deu uma ideia, ela foi implementada e gerou retorno, o cara ganha um broche e coloca perto do crachá. Então, quando ele passa, todo mundo vê aquele broche. Quando a ideia dele é implementada, tem um adesivozinho que ele assina e fala, o programa, lá chama o programa Visa. O programa Visa passou por aqui. E ele cola, sei lá, perto da área onde aquilo foi feito, ou no equipamento que ele trabalhou, entendeu? Então, ganha uma visibilidade legal. Ele sai no jornalzinho do lado da ideia dele implementada. Então, todo mundo vê aquele cara e fala, poxa, aqui o Denis, lá da fábrica, implementou essa ideia, que bacana, né? Então, tem esse trabalho muito forte. Só um parênteses, para quem está ouvindo, para você formar cultura, gestos e cerimônias são coisas muito poderosas, né, cara? E no final das contas, para você incluir as pessoas de fato, tem gente que se move por dinheiro, tem gente que se move por reconhecimento, tem gente que se move objetivamente por resolver o problema, mas quando a empresa vai promovendo esse tipo de ação, que, cara, são ações simples, não são ações... Óbvio, ter o software facilita tudo isso, mas o reconhecimento e você trabalhar a cultura faz com que cada vez mais as pessoas entendam, não, eu posso fazer isso, né? Porque essa palavra inovação...
ela não é inclusiva como deveria ser. Esses gestos e essas cerimônias são muito poderosas para a criação de cultura, realmente. São muito poderosos. E tem o lado de cima também, né, que é a alta direção. Então, alta direção e gerência, né, e eles tratam isso muito bem lá. Então, a alta direção puxa isso, então tem um diretor lá que puxa a inovação nas reuniões, e os gerentes têm que trazer resultado. Eles têm reuniões de tempos em tempos, e os gerentes têm que mostrar o que eles estão fazendo em suas áreas sobre inovação. Isso gera, de cima para baixo, de baixo para cima, participação. Então, toda a empresa está ali. Tem uma palavra aí que é um termo que o pessoal usa muito, que é a cultura de inovação. Cara, cultura de inovação é um negócio difícil, né? É igual nuvem, né? Você pega assim, ela passa entre os seus dedos, né? Não é um negócio fácil, palpável, não é algo muito concreto. E a gente vê isso quando a gente vai numa empresa como essa, sabe? Você falou de cultura, de inclusão. É fantástico você chegar numa empresa dessa e ver um operador ali, um cara que está fabricando a pá, virar para você e falar, cara, eu deixei um legado para eles, porque eu fiz uma coisa que mudou a forma como eles trabalham. O cara tem uma história de um cara que alterou o processo de limpeza da pá, era um processo que tinha 8 pessoas envolvidas, durava 2 horas. Os caras que faziam isso diariamente. E acabou com esse processo. Ele teve uma ideia lá de um plástico que eles retiravam antes, e aí depois tinha que limpar a pá toda. Porque a ideia do cara foi simplesmente, cara, não tira o plástico agora, faz tudo, todas as lixas que você tem que fazer, e só depois você tira o plástico, aí você não vai precisar limpar o pó que vai sair da lixa. Né? E aí ele reduziu um processo que tomava 2 horas e 8 pessoas a zero. 16 horas homem, então. Exatamente. 16 horas homem todo dia. Imagina o impacto para eles. Passar mais rápido agora, né? Fica pronto mais rápido por conta disso. Isso é fantástico. Aí a gente vê, de fato, na minha opinião, quando eu vejo uma empresa, eu não preciso conversar com o gerente de inovação ou com o head da área, mas não, eu vou lá na área e o cara me fala de deixar legado, isso aí é a cultura de inovação na prática mesmo. Porque no final das contas, cara, todo mundo pode melhorar a empresa, né? O que a inovação permite, às vezes, um canal para que isso aconteça, uma vez que, quando a gente pega algumas gestões mais tradicionais, muito verticalizadas, esse canal às vezes não existe. Eu vejo muito a inovação como um canal de inclusão, apesar da palavra inovação não ser tão inclusiva, é como se fosse um castelo de Lego onde todo mundo pode dizer que colocou uma pecinha. Imagina o efeito acumulado de todas essas ideias implementadas ao longo de 5 anos, né? Somando todas as melhorias, micro-melhorias, todas as implementações que essa galera fez. Cara. Fantástico, cara. E descentralizado, né? Porque não é apenas o corpo estratégico pensando, é todo mundo pensando como melhorar a empresa. Isso é, radical. Ainda no programa de ideias, você falou uma coisa bacana, que você falou que cultura é como se fosse uma nuvem, né? Mas você chegou nessa empresa e você viu lá a cultura nessas cerimônias, né? Tangibilizada nesses pequenos atos. Vocês estão em alguns cenários, se a gente não estivesse falando de cultura de inovação, já seria um problema cultural. Então vou pegar o cenário da Time Now, que a gente conhece e é uma coisa mais conhecida. A Time Now, ela está em múltiplos estados. Culturalmente falando, não dá para dizer que a Time Now da Bahia é a mesma coisa da Time Now de Vitória. Porque, regionalmente falando, já são culturas diferentes, né? Se são pessoas diferentes, a gente já está falando que possivelmente eles têm lá a mesma empresa, mas algum nível de diferença. Cara, nesse cenário, o quão desafiador é você fazer uma cultura de inovação em um programa de ideias onde as pessoas estão tão equidistantes assim, né? Certamente, Denis, essa distância das pessoas, né, essas empresas que têm várias unidades, ou que, no caso da Time Now, que inclusive está dentro dos clientes, né, é muito complicado, é muito mais difícil, de fato, para a empresa conseguir levar qualquer tipo de cultura, né? Não necessariamente cultura de inovação, qualquer tipo de mudança que ela precisa fazer é muito complexo. Né? Eu acho que, nesse caso, a empresa tem um desafio em várias frentes que ela precisa atuar. Né? Hoje em dia, com esse cenário que a gente vive da pandemia, né, o online virou uma forma muito boa de aproximar as pessoas. Né? Não sei se não era fácil ou não era o jeito que as pessoas estavam acostumadas. Né? Hoje você vê as empresas tratando isso de forma normal, e eu acho que para esses casos, né, aproximou, pegando a própria Time Now. Né? Hoje, no programa de inovação deles, eles fazem uma série de lives que envolvem toda a equipe, entendeu? De várias formas, desde o gerente de inovação da Time Now, o Otávio, participando disso, ou trazendo alguém de fora para conversar. Então, isso é um jeito muito legal de você distribuir isso. Mas eu acho que a presença também da direção, né, nesse processo, que a Time Now faz isso muito bem, né? Quando a Time Now lançou o programa, pela primeira vez, a gente estava na pandemia, já faz alguns anos, os diretores viajaram, tem vários diretores, são responsáveis por diversos contratos, e eles foram para todos os contratos, fizeram um café da manhã com os colaboradores, explicaram que queria envolver todo mundo na inovação.
Então, esse papel, esse corpo a corpo ali, sem dúvida nenhuma, é fundamental numa empresa que tem esse desafio de estar em lugares diferentes, né? Como que você vê a parte de incentivo para a inovação? Você acabou pincelando um pouco isso no case que você trouxe, mas eu queria entender de você boas práticas na premiação para que ela funcione de um jeito otimizado. Eu já vi defesas, você tem na bibliografia algumas defesas falando de estímulo financeiro, com bonificação e tal, e você já tem outras filosofias, não só o financeiro, ou às vezes até removendo o financeiro, mas outras filosofias de bonificação e reconhecimento por ideias. Olhando o que funciona, o que não funciona nos cases de vocês, assim, quais caminhos você acha mais efetivo? Como é que eu motivo esse cara e como trabalho o reconhecimento dele? Então, essa é uma ótima pergunta, Denis. E isso assim, e às vezes o objetivo final da empresa não necessariamente é a forma como ela vai começar. O que eu quero dizer com isso? Não é legal, eu acho, você pensar que uma empresa que já tem um programa de muitos anos de inovação, queira cultura de inovação, que as pessoas estejam ali participando, inovando junto, pensando num prêmio ou num valor que ela vai receber no final, para isso motivá-las, tá? Só que no começo, quando você está lançando e está criando aquele primeiro lançamento, começando um processo, é comum e é algo que tira da inércia o programa, sabe? Pô, se eu participar aqui, se eu for bem, está sob o poder da empresa decidir o que é ir bem, né? Por exemplo, a empresa pode dar muitos pontos ou prêmios para o cara só porque ele deu uma ideia. Eu acho que isso não é um bom caminho. O cara pode começar a procurar no Google coisas diferentes e começar a escrever qualquer coisa lá. Você não quer esse volume. Mas ela pode fazer isso para ideias implementadas. Então, se o cara conseguiu criar algo novo, mudar um processo de trabalho dele para melhorar o resultado da empresa, implementou aquilo, foi viável para a organização, caramba, premia esse cara, né? Cria uma situação para que ele possa ser premiado. No longo prazo, e aí você vai dosando isso, né? A gente está falando muito da Time Now, a Time Now também fez isso. No começo ela dava prêmios e tal, e hoje ela vai dosando muito mais a qualidade, né, a participação, o reconhecimento, né, do que o prêmio em si. O estímulo pode gerar um efeito rebote contrário, né? Então, assim, a inovação é o resultado, né? O que a empresa busca é o resultado da inovação que está no final do processo. Então, se você bonifica ideia, que estímulo você está gerando? Agora eu não vou lembrar de cabeça qual era o case, mas teve algum país que o pessoal começou a premiar quem matava cobra, porque estava tendo um excesso de cobra no lugar. Aí o pessoal começou a criar cobra em casa para entregar para o governo, falando assim, ó, tá aqui, matei a cobra. Dependendo da bonificação, você pode criar um efeito rebote muito complicado, né? É nessa linha que eu fico com medo, muitas vezes, de falar, pô, essa estratégia é melhor, essa estratégia é pior, porque pode ser muito prejudicial, né? Esse exemplo é ótimo, e as pessoas são criativas, né? Ela pega a regra do jogo, cara, ela dá um jeito de se adaptar para aquilo. Mas, assim, como é que você dosa isso, né? Pô, você vai dar um prêmio, você não vai dar muitos pontos para simplesmente a ideia, você dá pontos para o resultado final que você quer, é implementado, né? Mas outra coisa que eu acho muito importante, que no longo prazo, o que vai fazer, de fato, a organização, pelo que a gente vê no mercado aí, né? Inovar muito com cultura de inovação, é você conseguir criar modelos de conduta na sua empresa. Fazer aquela situação que você olha para o lado e tem um cara que participou e que inovou e que ele foi reconhecido por isso, ele cresceu na carreira. Então, esse tipo de coisa que deixou um legado, que, por exemplo, tem uma empresa que é nosso cliente, que é a Aviva, né, que é do Grupo Algar, a parte de hotéis, turismo do Grupo Algar. Teve uma ideia de um cara lá, né, imagina uma empresa que tem hotéis demais, né, tem grandes resorts e tal, eles tinham um gasto muito alto com cadeiras, recuperação de cadeira de piscina. O volume de cadeira de piscina é imenso, né, eles tinham um gasto alto com isso. Teve um cara que deu uma ideia lá para conseguir recuperar as cadeiras. Criou um racional dele lá e ele, ao invés de jogar fora as cadeiras quebradas, ele criou uma área interna lá que se pagava e que conseguia recuperar essas cadeiras. O presidente da Aviva escreveu uma carta de próprio punho para esse cara. Ele escreveu essas palavras assim, João, não lembro o nome dele, você me inspira a ser um CEO melhor. Todo mundo da Aviva com essa história, ele virou um modelo de conduta e ele sabe que o presidente reconheceu ele porque ele deu uma ideia que impactou no negócio, que ele se superou e tal. Cara, isso gera um estímulo, assim, fantástico para todo mundo ali dentro. Isso cria a cultura da inovação. Eu acho que tirar da inércia com o prêmio é bom, mas no longo prazo você tem que ir criando mecanismos de reconhecimento, de criação desses modelos de conduta dentro da empresa, para as pessoas se inspirarem nisso e quererem participar mais da inovação. História é uma coisa muito poderosa para a criação da cultura, né, cara? Porque essa história que você acabou de contar, agora tá gravada, tá eternizada aqui, mas assim, é uma coisa que daqui a 50 anos esse funcionário nem vai estar trabalhando na empresa,
mas essa história possivelmente vai estar aí, né? Cara, você teve duas ou três conquistas recentes agora na Evo, que eu acho que são bem bacanas da gente pontuar. Primeiro, você falou que recebeu um aporte recentemente, mas esse aporte já foi um aporte de um valor agregado mais alto, se eu não me engano, do Band, certo? A gente recebeu um aporte de um fundo chamado Criatec 3, que é gerido pela maior gestora de fundos de inovação do Brasil, que chama Capital, KPTL, né? Então a gente recebeu um aporte desse fundo, né? O Bandes é um dos cotistas desse fundo. É um fundo formado por bancos de desenvolvimento do país, BNDES, Bandes, Banco do Nordeste, vários. O fundo é o Criatec, mas o Bandes acaba quem faz a interface aqui no nosso estado, né? Porque eles promoveram muito quando vocês receberam isso. Então, primeiro, parabéns por ter conseguido isso. Mas quando você começa a negociar com o fundo também, você já tinha uma gestão bem profissional, né? Eu queria que você pudesse contar algum bastidor desse processo, porque tende a ser um processo um pouco longo de aprovação, de captação, mas faz diferença, né? Como foi isso, cara? Cara, o processo de captação de investimento foi muito diferente do que eu imaginava, sabe? Você vê, às vezes, os caras falando de comecei, conversei, fiz um roadmap, um roadshow, apresentei para fundos, 3 meses depois parece que o cara ganhou um investimento. Nossa, não foi assim. Depois de conversar com algumas pessoas, eu percebi que geralmente demora isso um pouco mais do que 3, 4 meses. Então, se você quer captar, começa antes. Nosso processo começou a conversar com esse fundo que fechou, em agosto de 2019. E a gente fechou em setembro de 21. Foi mais de um ano conversando com este fundo. Mas desde março de 2019 eu já comecei a trabalhar isso, a fazer pitch, a buscar os fundos, a me apresentar para fundos, né, a fazer um modelo da empresa. Aí você vai no fundo, se apresenta, o cara te pede uma informação que você não tinha, aí você tem que montar aquilo, né, para a próxima, e vai melhorando e tal. E aí no final do processo, né, a última etapa, é um processo chamado due diligence, que é um processo em que basicamente o fundo vai se tornar sócio da sua empresa. Então ele te revira de cabeça para baixo, né? Ele vai ver tudo que tem lá, balanço, sua empresa, todos os dados de folha de pagamento, trabalhista, quer reduzir riscos, né? Essa fase final é uma fase, cara, que para a gente durou uns 2 meses e meio, muito porque a gente tinha feito uma cisão no início do ano, isso causou muitas mudanças no nosso balanço e tal. E, cara, é um processo que é duro, porque eu sou CEO da Evo, né? Então ele me tirou um pouco do dia a dia da operação, né? Eu tinha que me dedicar demais a isso. Então é aquele tempo ali que você, por mais que você trabalhe muito, você fica tão dedicado àquilo que meio que você deixa de dar atenção direito a clientes, à sua operação por um tempo que você precisa se dedicar para aquilo. É uma prova de fogo para ver se a empresa funciona sem você, né? É uma prova de fogo ferrada, né? Essa tensão. Eu acho que isso na Evo é muito bom, sabe? O time não depende de mim lá, acho que é um time que realmente é muito autônomo, independente, a galera roda bem, tem um time de vendas, trabalha muito bem, eu preciso participar, às vezes eu verifico o contrato, participo de uma outra reunião, com um vídeo muito maior, assim, tal, mas a gente está conversando aqui, eles estão trabalhando firme nisso lá, time de sucesso e tudo mais, mas mesmo assim, né, você sempre tem uma participação, uma opinião, uma reunião, e aí te tirar desse dia a dia é fogo, tá? Uma pessoa que ajudou demais esse processo foi o Pedro Henrique, da Olho do Dono, né? Que já captou bem, tá sempre em processo, um cara fera no mercado também. Ele e o Franco eu quero trazer aqui, porque eles têm bons relatos para falar de negociação com fundo, tanto o Peik pelo Olho do Dono, quanto o Franco pela Mogai, também os caras têm uma experiência muito bacana. Quentinho, agora vocês ganharam lá o primeiro lugar do Open Startups, né? Na parte de RH. Eu queria que você falasse um pouco disso. Categorização é uma coisa meio paradoxal, mas eu queria entender. Você de fato se vê como um startup de RH? Porque isso é uma discussão que eu tenho na minha cabeça, assim. Todo mundo que trabalha na área de inovação é um imigrante. A área de inovação ela é um país que vem a galera do marketing. Eu venho da área de sistemas, você vem da área de sistemas. Se eu for pegar a Soma Urbanismo, Flávio, que cuida da área financeira. Se eu for pegar lá a CBL, o cara veio da área de marketing. Se eu for pegar a Autoglass, a pessoa veio da área de RH. Então, tipo, a área de inovação, ela é... Se tem alguém inclusivo, é a área de inovação por esse aspecto de imigração. Mas você se vê como startup de RH e como foi ganhar esse prêmio, cara? Cara, isso foi uma pergunta interessante que você fez. A área de RH é porque simplesmente não existe uma divisão que a gente caiba perfeitamente. Se eu fosse escolher uma divisão, seria a área de gestão de inovação, só que não existe essa área.
A gente não é fintech, isso eu tenho certeza, né? A gente não é indie-tech, né? A gente não é só de indústria, ou martech, marketing, né? E RH tem muito a ver com a gente, porque a gente fala de inovação, mas um dos pilares mais importantes é isso de inovação de alto envolvimento, né? Programa de ideias, envolver todo mundo na inovação. E é muito comum que a gente não é a principal, a gente geralmente quem compra a gente na empresa é a área de inovação em geral, mas é muito comum que a área de RH também entre em contato com a gente, queira conversar e tal. Então, na falta de uma área assim, específica, a gente se considera uma HR Tech. Né? Esse ranking eu acho bem legal, porque é um ranking que ele premia com base em contratos fechados. Ele não é uma avaliação subjetiva. Você tem que reportar os contratos que você fechou, que você tem ativo num intervalo específico de tempo aí, com empresas grandes, né, um ranking para a relação de startups com o Corps, para a gente ficar em primeiro lugar no Brasil, na área de RH, foi uma grande surpresa, a gente ficou feliz da vida de estar nesse ponto aí. E amanhã sai o ranking geral, vamos ver que posição que a gente vai ficar aí, não só na RH, a gente está nas cabeças do geral. Muito massa. Luiz, obrigado, cara, pelo seu tempo, por compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência aqui com inovação. Sempre aprendo quando converso contigo. Quem quiser encontrar a Evo, quem quiser encontrar você, como faz? A Evo está no aevo.com.br, também nas redes sociais todas, né? LinkedIn, até no Instagram a gente está agora, Facebook. Bom, eu também estou muito no LinkedIn, e-mail para mim também, luiz@evo.com.br, seu também. Estou à disposição aí. Denis, obrigado de novo aí pelo convite. Grande prazer conversar com você, que está estimulando tanto a nossa área de inovação aqui no Estado, né, com startups, né, desenvolvendo as empresas. Parabéns pelo seu trabalho aí, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado por você que ouviu até agora. Os contatos do Luiz Felipe vão estar aqui na descrição do evento. Conta com esse cara, que esse cara é muito bacana. Um abraço, gente. Valeu, um abraço. O papo de hoje vai ser com o Luiz Felipe, o CEO da Evo, e entre os íntimos... Só tô com calor danado aqui, cara, porque tive que fechar a janela e tal. Começou uma obra aqui. Você tá ouvindo? Não tô ouvindo, mas aqui também tem um vagabundo fazendo obra aqui do lado, e eu também tô com tudo fechado aqui, parceiro. Eu tô lá no escritório de ar, pelo menos. Aqui, então tô passando mal. Exato. Renato, voltando.